mamães e futuras mamães! Bom, hoje eu tô aqui para poder conversar com vocês sobre um assunto que foi muito ruim para mim nos meus 3 primeiros meses de gravidez, e eu sei que muitas outras mamães aí, né, futuras mamães, gravidinhas, passam por esse mesmo problema nesse período, né, nesse primeiro trimestre de gravidez, que são, gente, os enjoos. Bom, gente, então eu vim contar para vocês um pouquinho, né, da minha experiência, o que foi que aconteceu comigo, o que eu fiz, né, para poder tentar resolver a situação, que é uma situação muito chata e às vezes é até meio desesperadora, assim. Então eu vejo que algumas mamães sempre me perguntam, algumas gravidinhas sempre tem essa dúvida, né, ou então quem também tá tentando engravidar, sempre vai me perguntar quando que começaram os seus enjoos, quando que terminou, e eu converso assim com algumas mamães e elas falaram também que tiveram muitos enjoos e tal. Então aí eu resolvi gravar esse vídeo para poder vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto, né, que é um assunto meio chatinho, mas que eu achei legal de vir aqui compartilhar a minha experiência com vocês hoje. Então primeiro vou começar a falar para vocês como é que foi que aconteceu comigo. Sempre todo mundo me pergunta quando é que foi que eu comecei a sentir os enjoos, né? Eu comecei a sentir enjoos, gente, antes mesmo de eu descobrir que eu tava grávida. Só que eu ainda não sabia que eram os enjoos de gravidez. Os meus enjoos, eles começaram mais ou menos com umas 5 semanas e 4 dias mais ou menos. Eu comecei a sentir assim, leves enjoos durante a manhã, antes do horário de almoço, assim, eu acordava de manhã, tomava café e ficava assim me sentindo um pouco enjoada, um pouco de náuseas. Na verdade eu não sabia direito o que era, eu achava que era só um mal-estar. E aí depois, né, na outra semana, quando eu descobri realmente que eu estava grávida, porque eu descobri que eu estava grávida com 6 semanas, tem um vídeo aqui no canal que é como eu descobri que eu estava grávida, que eu conto detalhe por detalhe de como foi que eu descobri minha gravidez. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então aí, com 5 semanas e 4 dias, já comecei a sentir assim alguns enjoos que eu não sabia que eram enjoos, mas isso se intensificou muito na semana 6 e na semana 7. Quando eu descobri que eu tava grávida com 6 semanas, eu identifiquei que o que eu tava sentindo mesmo era os enjoos, né? Esses enjoos da gravidez. E aí, então, com 6 semanas, esses enjoos continuaram. E com 7 semanas, eles foram ficando, assim, cada vez mais fortes e cada vez mais intensos. No início da minha gravidez, gente, eu sofri muito, muito, muito com os enjoos. Porque geralmente as pessoas falam que eu tenho enjoo de manhã, ou algumas pessoas me falam, eu tinha enjoo muito à noite, assim, antes de dormir. Gente, eu tinha enjoo o dia inteiro, mas o dia inteiro mesmo. Era eu abrir o olho, acordar de manhã, e eu só parava de sentir quando eu fechava o olho e dormia à noite. Então, assim, a única hora que eu não estava passando mal de enjoo era a hora que eu estava dormindo. Então aconteceu que nesse início da gravidez eu dormi muito, eu dormia de tarde, dormia cedo à noite e acordava tarde de manhã, porque eu ficava enrolando na cama, porque eu não queria acordar, porque eu sabia que quando eu levantasse eu ia começar a me sentir mal, eu ia passar mal, e assim, e foi até meio desesperador pra mim, igual eu já falei pra vocês, porque eu achei que aquilo nunca fosse passar, que eu ia ficar sentindo enjoo a gestação inteira e que eu nunca mais ia voltar ao normal. Então foi assim uma situação meio desesperadora pra mim. Mas assim, embora eu sentisse muito enjoo, eu não vomitava com muita frequência. Eu vomitei assim, algumas vezes durante... Era mais normal que eu vomitasse depois de tomar o café da manhã. E algumas vezes também eu vomitei assim à tarde ou à noite. Mas eu não vomitava todos os dias, não era sempre, né, que aconteciam os vômitos. E eu vomitava assim
umas 2 ou 3 vezes por semana. Então aconteceu que eu não perdi peso por causa dos enjoos, né? Porque na verdade a gente não perde peso por causa dos enjoos, nós perdemos peso porque nós acabamos colocando para fora tudo o que comemos. Então eu não tive muito esse problema, mas as náuseas e os enjoos eu sentia frequentemente a todo momento do dia. E eu percebi que eu sentia mais enjoo ainda, assim, um enjoo mais intenso, uma náusea mesmo, quando eu ficava muito tempo sem comer. Então o que acontece? Quando começava a dar umas 2 horas, 2 horas e meia que eu estava sem comer, se eu não comesse, gente, mas eu passava muito mal mesmo. Aí eu vomitava mesmo, não tinha nem nada para poder vomitar no estômago, mas mesmo assim eu vomitava só aquele suco gástrico, assim, sabe? Aquele suquinho verdinho, assim. Nossa, gente, é a pior coisa do mundo é você vomitar sem ter nada para vomitar, porque aí vem aquele suco que tá sendo produzido. Nossa, gente, era horrível. Então, quando eu ficava sem comer por um período maior de 2 horas e meia, podia saber que eu ia passar mal. Se eu tivesse no carro, então, eu sempre andava com uma sacolinha dentro da bolsa, aquelas sacolinhas plásticas tipo da Ziploc, andava com uma sacolinha daquela dentro da bolsa, porque se eu tivesse no carro e eu tivesse a mais de 2 horas e meia sem comer, eu vomitava o que não tinha para poder vomitar. E outra coisa também que me fazia sentir muito enjoo, gente, eram coisas doces, assim, sobremesa, doce, pudim, essas, assim, brigadeiro, tudo que era doce que passava perto de mim, eu já fechava a cara, já entortava o nariz, que eu não queria nada doce. Uma vez eu comi pudim de leite condensado, gente, que eu amo muito. Eu comi, mas eu passei tanto mal, mas tanto mal, que até hoje eu não tive coragem de comer de novo, assim, desde o início da gravidez até agora, foi o único dia que eu comi e eu não consegui comer mais. Então eu percebi que coisa muito açucarada, até mesmo aqueles sucos industrializados que a gente compra de caixinha, como eles têm muito açúcar, até aquilo, gente, assim, me fazia piorar o meu enjoo. Então, doces ou coisas muito açucaradas também pioravam o meu enjoo. Aí, né, gente, tudo isso acontecendo comigo, eu lá desesperada, né, sem saber o que fazer. Aí eu conversava com várias pessoas, entrava num monte de site, assim, da internet, procurava em vários sites, procurava em vários vídeos, pesquisando, né, enjoos durante a gravidez, o que fazer, como fazer para poder melhorar. E aí todos os sites, né, Maria falando, não tem uma fórmula, né, para você fazer para poder melhorar, para poder acabar com esses enjoos. O que você pode fazer é procurar alguma técnica que funcione com você, que te ajude a amenizar isso. Então eles falam, olha, antes de levantar de manhã cedo, não levante sem comer uma bolachinha de água e sal. Então eles recomendavam para você que você deixe, né, do lado do seu criado mudo, né, da mesinha ali do lado da sua cama, um pacotinho, né, um potinho com biscoito de água e sal para você comer antes de você levantar. E, gente, eu fazia isso, eu comia o biscoito de água e sal deitada, para vocês terem ideia. Eu lá deitada, comendo, assim, o biscoito de água e sal com o olho quase fechando, assim, de sono, e eu comendo biscoito de água e sal. Mas quando eu levantava, gente, era eu levantar que eu saía correndo pro banheiro e botava aquele biscoito de água e sal todo pra fora. Então eu traumatizei com biscoito de água e sal. Foi uma coisa assim que não funcionou pra mim de jeito nenhum. Até hoje, se eu ver um biscoito de água e sal na prateleira do supermercado, eu passo de reto na frente dele, assim. O que tinha aqui em casa, eu joguei pacote fora que eu não aguentava nem ver. Só de ver já me dava arrepio, de tanto que eu fiquei meio traumatizada, assim, com biscoito de água e sal. Aí outras pessoas, né, recomendam que você também chupe laranja. A laranja também não fez muito resultado pra mim, porque eu não tive azia durante a gravidez. Mas quando eu chupava a laranja, me dava um pouco de azia. Eu sentia que não era bem azia, me dava queimação, assim, entendeu? Então não foi
uma coisa também que funcionou pra mim. Eu também usei aquelas pulseirinhas anti-enjoo, não sei se vocês sabem, mas tem umas pulseirinhas anti-enjoos que elas apertam, elas pressionam um ponto de acupuntura aqui do pulso. Sim, me amenizou um pouco, mas eu também não achei que fez em mim grande diferença. Já vi várias pessoas falando que legal, funcionou com elas, mas comigo não fez uma grande diferença. Então, assim, né, os sites e as pessoas, seus amigos, né, sempre vão falar, te dar, assim, alguma experiência, falar alguma coisa que funcionou, né, com eles a respeito disso. Então, essas foram algumas coisas que eu li e que não funcionaram comigo. Então, agora eu vou falar pra vocês o que realmente, assim, eu senti que funcionou pra mim, né, que eu também li em alguns sites e eu decidi adotar, né, no meu dia a dia para tentar melhorar. E eu senti que melhorou. E aí meus enjoos foram melhorando, melhorando, até que eles sumiram completamente. Então, o que eu fiz, gente? A primeira coisa, assim, que eu fiz foi mudar, assim, a minha rotina de alimentação. Na verdade, eu não tinha, né, uma rotina de alimentação, não. Eu era bem assim, a hora que me dava fome, ou que eu estivesse já desesperada de fome, que tivesse passado um tempão, na hora que eu sentia, assim, que eu ia, se eu não comesse, eu ia começar a passar mal, eu ia lá e comia rapidinho. Então, eu não tinha, assim, como fala? Acabei de falar. Uma rotina de alimentação. Eu comia sempre que me dava fome. Só que é o seguinte, também, eu tava com fome toda hora, porque eu também já comentei com vocês que no início da gravidez eu sentia muito enjoo, mas eu sentia muita fome, gente. E fome de grávida, quem tá grávida sabe, é uma coisa que te consome, assim, daqui de dentro, você não sabe o que você faz. Você não sabe de onde vem aquela fome. Eu falava pro meu marido, amor, isso daqui é uma fome que não é normal. Você nunca sentiu? Eu já senti fome. Eu falei, não, mas essa fome, a fome de grávida, você não sentiu, amor, é uma coisa avassaladora, que te consome por dentro, assim. Então, eu sentia muita fome, mas eu não tinha, assim, uma rotina para poder comer, para me alimentar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, assim, estabelecer uma rotina para eu me alimentar. Então, o que eu fiz? De 2 em 2 horas eu comia. Então, o que aconteceu? Eu acordava de manhã, comia, daí 2h30 eu comia de novo, daí 2h30, a cada 2h30 eu fazia uma refeição até a hora de eu ir dormir. Isso me ajudava, assim, a não ficar com fome, né? Então, eu não vomitava muito, porque eu não sentia muita fome, e eu percebi que quando eu ficava com muita fome, eu vomitava nada, porque eu não tinha nada, né? Pra poder vomitar, igual eu falei pra vocês. E então eu percebi isso, que eu deveria fazer essa dieta assim. Dieta não, né? Que eu deveria fazer essa rotina de 2 em 2 horas. Então aí eu comecei a comer de 2 em 2 horas. Mas, gente, também não ia lá de 2 em 2 horas e comer um pratão de arroz com feijão, né? Um trem assim, não. Eu comia assim, por exemplo, eu acordava de manhã, tomava café. Aí, né, às vezes eu comia omelete, ou então às vezes eu comia um pãozinho, assim, com chá descafeinado. Eu tomava no início, tomei muito chá no início da gravidez, esse descafeinado. Então, eu tomava... comia o omelete também. Aí daí um pouquinho eu ia lá e comia uma pera ou comia uma banana. Teve uma vez, gente, que eu comi 2 cachos de banana em uma semana. Vocês têm noção? Comi 2 cachos de banana em uma semana. Porque eu gostava, assim, banana é prático, era só descascar e comer. Então, na hora que eu começava a ver que tava dando a hora de eu comer, eu pegava uma banana e comia uma banana. Então, aí eu comia, né, fazia o café da manhã, depois comia uma fruta, depois almoçava. Aí depois à tarde eu ia lá e fazia mais alguma coisa para poder comer. Às vezes comia cereal, assim, uma barrinha de cereal, com alguma fruta também, e depois tomava o café da tarde com um pãozinho ou alguma coisa assim, aí depois jantava, e aí, gente, eu ia fazendo isso, comendo assim, eu não sei nem quantas refeições eu fazia por dia, só sei que de 2 em 2 horas eu ia comendo, e isso, assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Outra coisa também que me ajudou muito foi que
eu parei de comer fora de casa. Eu comecei a fazer minha própria comida, mesmo que eu fosse para casa de uma outra pessoa na hora do almoço, alguma coisa assim, eu sempre levava uma marmitinha para mim com uma comida feita por mim. Por quê? Porque eu fazia comida com pouco tempero, né, com poucos condimentos e com pouco sal também. E eu vi que isso, gente, me ajudou muito na questão dos enjoos. Assim, é claro que não foi facinho não, né? Toda vez eu ia para casa de alguém, tinha que preparar uma sacola, levando fruta, levando tudo que eu fosse comer. E, gente, como isso me ajudou? Me ajudou demais essa rotina e também essa alimentação assim mais leve, uma alimentação com menos tempero mesmo, com menos sal. Então, foi muito bom ter feito isso pra mim, me ajudou bastante, porque eu senti que amenizou bastante os meus enjoos. E outra coisa também, que eu já tentava fazer isso antes mesmo de eu estar grávida e de eu ter os enjoos, que é não beber nada durante a refeição. Eu não conseguia fazer, mas como eu tava com muito enjoo e eu comecei a passar muito mal, aí eu comecei a fazer isso. Então eu comia, mas eu não bebia nada durante a refeição. Tô falando assim, no almoço e no jantar, né? No café da manhã eu bebia água ou bebia chá. Porque também, uma outra coisa também que eu parei de fazer foi beber suco, porque esses sucos assim de caixinha, né? Suco que a gente compra pronto, porque igual eu falei pra vocês, eles são muito doces e eles me davam muito enjoo também. E outra coisa, além deles me darem muito enjoo, eles me deixavam um gosto horrível na boca, que eu até reclamei pra vocês muito também nos diários de gravidez de gosto ruim na boca. E eu percebi que esses sucos industrializados que tem muito açúcar, que tem esses aromas artificiais, essas coisas assim, eles me deixavam com gosto muito ruim na boca, além de me dar também enjoo, porque tem um teor muito grande de açúcar. Então aí eu parei de tomar esses sucos industrializados e comecei a beber muita água e tomar ou uma limonadinha que eu faço, ou então um suco de laranja também com a laranja que eu mesmo tava espremendo. E a última coisa assim também que eu fiz, né, para poder me ajudar nessa questão dos enjoos, que eu fazia quando tava assim os enjoos bem bravo mesmo, eu pegava um limão, espremia ele no copo. Aqui em casa eu tenho um espremedorzinho pequenininho de limão assim, eu espremia o limão e bebia o suco de limão assim, puro, gente, purinho assim. Eu sou meio suspeita porque eu gosto de coisa ácida e eu já gosto de limão normalmente. Mas aí eu ia lá e quando eu sentia assim que às vezes eu comia alguma coisa que não me fez tão bem, eu ia lá e tomava esse limão, esse um limãozinho espremido num copo assim, e eu sentia que me dava uma aliviada também. É lógico, gente, que tudo isso que eu tô falando pra vocês não foi que fez sumir meu enjoo como que se fosse um milagre, mas me ajudou demais, porque quem fica enjoado durante a gravidez sabe que não é só o enjoo também. Aí você fica enjoada e você fica desanimada de fazer as coisas, você só quer ficar deitada, você fica amuada no seu canto, você pensa que não vai passar, que você não vai aguentar mais comer nada durante a gravidez inteira. Então, assim, é uma série de coisas também emocionais e também por causa dos hormônios que vão, assim, às vezes te deixando meio pra baixo, te deixando meio chateada. Eu até deixei de gravar alguns vídeos algumas semanas por causa de tudo isso que acontecia. Então eu senti que fazer essas coisas que eu falei agora pra vocês me ajudou bastante. Então eu comecei a ver que eu já ficava mais animadinha durante os dias, eu já não passava tanto mal, não passava mal, tipo assim, o dia inteiro. Passava mal assim, só em alguns períodos, dependendo das vezes se eu fizesse alguma comida que não era tão boa pra mim. Então, essa rotina de alimentação, esse tipo de alimentação com menos sal, com menos tempero, não tomar líquido durante a alimentação, durante a refeição, e não tomar esses sucos industrializados foram coisas que realmente surtiram efeito para mim e que me ajudaram durante a gravidez a não passar assim
tão mal, né? E aí depois, gente, quando eu fiz mais ou menos 13 semanas, os meus enjoos sumiram assim como se fosse um passe de mágica mesmo. Aí sumiu como se fosse um passe de mágica. Porque as pessoas falavam comigo bem assim, ah, não, quando você fizer 3 meses você vai ver, vai passar. Aí eu não acreditava. Mas aí quando fiz mesmo 3 meses de gestação, mais ou menos, os meus enjoos assim passaram. Então eu senti enjoo raramente. E agora, gente, eu tô com 22 semanas, completei 22 semanas sexta-feira, hoje é domingo que eu tô gravando esse vídeo. E eu não tenho mais nada, agora eu já posso assim, né, comer o que eu quiser, não o que eu quiser, né, mas assim, moderadamente. Mas eu não sinto mais enjoo, não sinto mais náusea, todos esses sintomas, graças a Deus, passaram. Até o gosto ruim na boca, praticamente também já foi embora, mas se eu tomar o suco industrializado, ele volta até hoje, então eu não tomo mais. Então, gente, foi isso, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que alguma dessas dicas tenham sido útil, né, para vocês. Talvez você já está grávida, tá passando por esse período, ou você ainda vai engravidar, ou você tem uma amiga, né, que tá grávida e ela tá passando por essa situação. Indique esse vídeo com ela, compartilhe esse vídeo com essa sua amiga lá no Facebook ou em alguma outra rede social, tá bom? Se você gostou desse vídeo, também gostaria de te convidar a dar um joinha para eu saber que você realmente gostou, porque a sua avaliação, né, faz eu saber se você gostou do vídeo. E também gostaria de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Aqui embaixo tem uma barrinha de inscreva-se, clique nela e aí você sempre vai receber uma notificação de que eu fiz algum vídeo e postei aqui no YouTube. Então é isso, gente. Um beijo e um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Agora, né, gente, vou mostrar pra vocês aqui a minha barriguinha, pra vocês verem como que ela tá crescendo, porque eu não mostrei no vídeo passado, então eu vou mostrar nesse vídeo agora. E também essa semana vai ter um diário de gravidez novo, eu vou mostrar a barriga de novo. E fiquem atentas porque lá no Facebook eu vou pedir também durante essa semana sugestão de vídeo pra vocês. Então já vão aí pensando numa sugestão de vídeo que você queira ver, que eu vou pedir lá no Facebook durante essa semana, tá bom? Então vamos ver a barriguinha como é que tá crescendo. Tá dando pra ver muito? Primeiro com a barriga, com a blusa. Viram só, gente, como é que tá grandona? Cada semana que eu mostro pra vocês, essa barriga tá maior.